Eu sou a Irene, e hoje é a nossa segunda aula de História do projeto, e eu trouxe o mundo antigo para a gente trabalhar hoje. Eu espero que a gente consiga, trouxe um slide um pouco extenso, mas eu espero que a gente consiga trabalhar bem esse tema. E qualquer dúvida pode parar, perguntar pelo microfone, pelo chat, enfim, a gente conversa, ok? Então, antes da gente chegar propriamente na parte do mundo antigo, né, em si, no caso, eu vou trabalhar hoje mais a parte do Egito e Mesopotâmia, antes da gente trabalhar sobre a Antiguidade Clássica, né, que é Grécia e Roma. Eu vou trabalhar também, agora, os primeiros agrupamentos humanos, que eu acho que é importante a gente ter um pouco né, voltar um pouquinho. Então, os primeiros agrupamentos humanos, eles se desenvolvem no período paleolítico, e eles têm como características o nomadismo, né? Ou seja, eles não se fixavam num lugar só, principalmente porque eles tinham como modo de sobrevivência a caça e a coleta. Então, eles se fixavam temporariamente em um local e ali eles caçavam, coletavam, e quando esses recursos iam se esgotando, eles mudavam para um outro espaço que pudesse oferecer para eles novamente essa caça, essa coleta. Então, eles não tinham essa questão de construir abrigos, eles não tinham uma comunidade fixa, né? E por isso eles se abrigavam geralmente em entradas de cavernas. Além disso, eles desenvolveram a técnica de fabricação do fogo. Então, houve esse desenvolvimento mesmo, né, da técnica, enfim, esse controle, né, sobre esse elemento que até hoje é tão importante para a gente. E também se desenvolveu nesse período ferramentas à base de pedra lascada, né, principalmente o sílex, que é um tipo de rocha mais fácil de trabalhar, e também ferramentas com pontas de madeira. Então, eles construíram machados, lanças, facas, utilizando esses materiais com uma técnica mais rudimentar, assim, mas que naquele momento servia bastante. Passando um pouquinho mais para frente, né, já no período neolítico, a gente vai ter as comunidades agropastoris. E o que são comunidades agropastoris? Né? São as comunidades que desenvolveram práticas agrícolas e domesticação de animais. Então, a partir desse processo, né, de poder plantar e poder ter os seus animais por perto, iniciou, então, um processo de sedentarização dessas populações, né, que agora não precisavam mais ficar mudando de lugar em lugar atrás de alimentos, porque eles tinham domínio do solo, eles podiam plantar onde eles estivessem, e acabou que começou a se ter trocas comerciais, principalmente porque eles desenvolveram também, além das práticas agrícolas e pastoris, eles desenvolveram também a cerâmica, né, o desenvolvimento da cerâmica e da tecelagem a partir do pelo dos animais. Então, havia uma grande quantidade de produtos, né, que eles agora produziam, e que eles podiam trocar entre si. Então, eu produzia um casaquinho e o meu vizinho produzia um vaso legal de cerâmica, ou ele tinha leite, e aí a gente trocava. Então, essas trocas comerciais começaram a acontecer. E também, durante esse período, eles adquiriram a técnica da pedra polida, né, que é um melhoramento da técnica da pedra lascada. Então, automaticamente, houve um melhoramento das ferramentas também, que agora tinham talvez um corte mais fino, Ai, esqueci a palavra, mas é isso, eram ferramentas melhores, tá? E mais para frente, né, mais uma vez, a gente vai ter a idade dos metais, né, que foi quando esses grupos humanos desenvolveram técnicas de metalurgia, e aí eles passaram a desenvolver ferramentas utilizando cobre, ou uma mistura de cobre, zinco, bronze, e chegaram até o ferro, assim, que no caso seria o mais
o metal que eles trabalhavam, que era mais refinado, assim, tipo, de qualidade maior, né? E, além disso, eles, como eu falei, né, em relação às comunidades agropastoris, existia essa troca de produtos, né? E durante o período da Idade dos Metais, houve um aperfeiçoamento, além da parte dos metais, houve um aperfeiçoamento das técnicas de irrigação, drenagem de água, e isso fez com que aumentasse a produção de alimentos, principalmente, e houve, com esse aumento dessa produção de alimentos, houve um excedente maior. Isso fez com que o comércio se intensificasse um pouco mais, né, e fosse necessário trabalhos cooperativos entre as pessoas do mesmo grupo e de grupos diferentes também que estavam por perto. Então, isso acabou fazendo com que a sociedade se tornasse um pouco mais complexa. A organização dessa sociedade se tornou um pouco mais complexa e aí se tornou necessário, né, a partir do desenvolvimento dessas cidades, que não são as mesmas cidades que a gente conhece hoje, obviamente, mas que tem essa organização mais complexa de troca de produtos, de sociabilidade mesmo. Então, houve a necessidade do surgimento de um Estado, né, e uma organização mais centralizada desses espaços. Tá? E aí, a gente voltando um pouquinho mais para a América, né, um pouco mais específico, esses povos da América também passaram por esses processos, né, da pedra lascada, também eram nômades, também se organizavam a partir da caça e da coleta, assim como os outros povos, né, desse período. E a gente vai ter como resquício do processo de sedentarização dos povos americanos, e principalmente nesse caso aqui, dos povos brasileiros, os sambaquis, né? Os sambaquis é uma palavra de origem tupi, e ela significa um monte de conchas, e como está apresentado no slide, os sambaquis são morros com até 30 metros de altura, formados de conchas, esqueletos de seres pré-históricos, utensílios de ossos, pedaços de cerâmica e restos humanos, surgidos em regiões onde comunidades primitivas se fixaram, atraídas pela presença de iguarias marinhas. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, esses sambaquis, eles se localizam principalmente, né, na região litorânea, obviamente, mas entre o Espírito Santo e descendo ali até o Rio Grande do Sul. Essa imagem que eu trouxe aí é do sambaqui de Guarapaba do Sul, em Santa Catarina. E aí, então, esses sambaquis acabam sendo umas fontes riquíssimas de estudos arqueológicos, porque justamente por causa desses resquícios, né, que vão se acumulando aí, que foram se sedimentando e formando esses montes de rocha, de conchas, né? Então, a partir de escavações, a partir dos estudos arqueológicos, é possível a gente encontrar esses vestígios e saber um pouco mais sobre essa sociedade, sobre esses processos de sedentarização, enfim. Agora, chegando, né, na parte do mundo antigo, efetivamente, como o Enem trata geralmente, né, o Egito Antigo, né, que é uma civilização, como o próprio nome diz, antiga, e foi uma civilização bastante grande, bastante desenvolvida, né. O Egito, ele se localiza a nordeste da África, aí o seu território se estendia ao longo das margens do rio Nilo, né? O Heródoto mesmo, ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, justamente porque essa localização ao longo do rio, né, é uma região onde a terra é muito fértil, justamente pela existência da água e pelos sedimentos que vão se acumulando ali, a terra vai ficando cada vez mais fértil, né? Não cada vez mais, mas fértil, que outras regiões dessa área aí, tá? Então, esse terreno fértil, ele vai permitir, né, que essas civilizações antigas, elas se fixem ali e que desenvolvam as técnicas agrícolas que elas vinham desenvolvendo, né? Então, além da parte básica, né, do plantar, do regar, enfim, de próximo ao rio, essas civilizações acabaram desenvolvendo técnicas de irrigação
que iam para além dessa margem. Então, como vocês podem ver aqui, essa parte laranja, ela não está exatamente à margem do rio, mas ela faz parte dessa civilização, justamente por essas técnicas de irrigação favorecerem esse progresso da civilização para além das margens. Então, a água agora chega um pouco mais longe do que chegaria sem essa irrigação, né? Então, a gente vai ter, no Egito Antigo, uma organização política dividida em dois períodos maiores, assim, que vai ser o período dinástico, né, o primeiro deles, que começa com os nomos, que são sociedades menores, sociedades independentes, com governantes próprios, né, que são esses nomarcas, que tem o controle político, militar, jurídico dessa região, então é a pessoa que domina mesmo e que organiza essas sociedades. E aí, mais para frente, a gente vai ter, a partir de obras hidráulicas, né, esses projetos de irrigação que são maiores, estimulam a unificação desses nomos em dois reinos principais, que são o Alto Egito e o Baixo Egito. Nessa foto aqui a gente pode ver, ó, vocês conseguem ver a minha seta? Acho que não, né? Enfim, mas vocês podem ver que aqui, ó, nessa parte superior aqui é o Baixo Egito, né? Que é onde a água deságua, o rio deságua no mar Mediterrâneo e que, portanto, é uma área mais baixa do relevo, né? Por isso, Baixo Egito. E aqui em cima, aqui embaixo, no caso, vai ter o Alto Egito, que são as planícies que são mais altas, que é por onde o rio corre, efetivamente, e, portanto, acredito que sejam as áreas mais férteis, né? Porque tem uma área maior e as planícies acabam que essa água vai inundando algumas áreas, enfim. Tá? Dando continuidade, voltando para o meu slide, né? Então, agora a gente vai ter dois reinos, que é o Alto Egito e o Baixo Egito, né? Mas que mais para frente, Menés, que é o rei do Alto Egito, promoveu a unificação dos dois reinos e se tornou o primeiro faraó. E aí eu achei interessante essa imagem aqui, que ela mostra, por exemplo, essa coroa aqui, ela é do Baixo Egito, e essa aqui é do Alto Egito. E aí, quando eles unificam esses reinos, eles unem essa coroa e se transforma aqui nessa coroa aqui, que eu achei super ótimo. E aí, passando mais para frente, gente, um detalhe importante. Enquanto eu estava preparando a minha aula, né, os materiais que eu usei como base para a organização dessa aula, eles tinham algumas imprecisões em questão de data. Então, algumas datas não batiam umas com as outras, e aí eu optei por não colocar essas datas nos meus slides. Então, é só por isso que não tem, mas eu acredito que vocês podem encontrar isso na internet, e qualquer coisa eu posso fazer uma pesquisa maior em relação a isso e trazer para vocês se tiverem qualquer dúvida, tá? Então, continuando, o período dinástico é o segundo período maior aí que a gente vai estar dividindo, né? E ele é dividido em 3 impérios. O primeiro império é o Antigo Império, né? E foi um período de relativa estabilidade política, tá? Mas, por causa de uma carga tributária que era opressiva, acabou que surgiram algumas revoltas populares, e isso acabou tornando esse governo instável, tá? E isso favoreceu a retomada do poder pelo nomarca, que era aqueles governantes dos nomos, né? Como eu já acabei de falar. Então, mais para frente, né? Alguns anos depois, assim, pouca coisa, os aristocratas de Tebas, que é uma cidade egípcia, e que mais para frente, né, eu acho que no novo império, ele vai se tornar a capital do império, eles acabam restaurando o poder do faraó, e aí dá início ao Médio Império, tá? No Médio Império, a gente vai ter a ampliação das relações comerciais com outros povos do Oriente, como os fenícios, os sírios, os cretenses, né? E também a gente vai ter uma conquista de território,
né, principalmente da região da Núbia, que é uma região mais importante, tá? E vai ter a invasão dos Nixos, que foram povos nômades de origem asiática. Essas conquistas territoriais também acabaram causando algumas tensões internas, e isso facilitou que essa invasão ocorresse, tá? Então, o Novo Império, ele vem depois desse... Eu acho que os Nixos ficaram aí por uns 2 séculos, tá? E aí, se eu não me engano nada, e aí, logo em seguida, inicia-se o Novo Império, tá? Que foi caracterizado pelo expansionismo militar e territorial, pelas reformas religiosas, e quando eu falo reformas religiosas, eu me refiro à tentativa de implantação do monoteísmo pelo faraó Amenófis IV, tá? Ele tentou estabelecer aí o monoteísmo de uma adoração ao deus Atom, tá? Para poder fortalecer seu poder frente aos sacerdotes, que eram figuras muito importantes dentro dessas sociedades, principalmente porque os faraós, eles eram tidos pela sociedade como representantes dos deuses na Terra. Então, os sacerdotes, enquanto pessoas que estavam ali para propagar esse conhecimento e para, né, dar suporte, enfim, era importante que esses sacerdotes dessem apoio ao faraó, até para ele ter uma governabilidade melhor, mesmo que ele detivesse todo o poder da sociedade nas suas mãos, tá? E aí, só que essa tentativa do monoteísmo não deu certo, e aí o Tutankhamon, logo em seguida, já retorna com o politeísmo, que é uma característica super marcante dessa sociedade egípcia. E aí, em seguida, a gente vai ter a invasão, não em seguida, né, mas, enfim, outra característica importante desse novo império, né, que na verdade é o declínio dele, tem relação com a invasão dos povos assírios e, posteriormente, dos povos persas, tá? E essa invasão, mais uma vez, né, foi possibilitada, né, foi facilitada de alguma forma pelas revoltas internas que estavam acontecendo novamente por causa das cargas tributárias abusivas e da exploração das camadas populares que enfraqueceram o Estado, né, essas revoltas. Em relação à organização social, a gente precisa entender que a organização social egípcia ela era bastante fragmentada, então era muito difícil um camponês subir de estamento social, né? Nem é estamento, mas enfim, de camada social. Era muito difícil um comerciante virar escriba ou um camponês virar comerciante, enfim, era muito difícil. E aí a gente vai ter o faraó, então, enquanto representante dos deuses, né? No topo de toda a sociedade, detendo todo o poder possível nas suas mãos, né? Centralizando todo o poder. Os sacerdotes, que eram, como eu falei, né, as pessoas que estavam ali para apoiar os faraós e dar o suporte necessário. Em seguida, os vizires, né, junto dos sacerdotes. E os vizires, nesse caso, são os conselheiros do faraó, as pessoas que estavam ali para aconselhar, né, obviamente. Logo abaixo, a gente vai ter os escribas, que tinham uma função muito importante na questão da contabilidade, da escrituração do Estado, da organização mais burocrática do Egito, né, no sentido de escrever mesmo as coisas e fazer a contagem dos produtos que eram das produções trazidas pelos camponeses, fazer a anotação dos impostos cobrados, enfim. E eles eram muito importantes, principalmente porque eles dominavam a escrita, né, que era mais difícil naquela época, né, não é todo mundo que tem acesso à educação e principalmente ao letramento, tá? Embaixo deles, a gente vai ter os comerciantes e artesãos, que eram as pessoas que estavam ali movimentando mais diretamente a economia. Abaixo deles, os camponeses, também conhecidos como felás, tá? Eles cultivavam a terra, mas a terra não era deles. A gente vai ver mais para frente que essa terra pertencia ao faraó, né, ao Estado, e o Estado meio que concedia essas terras aos camponeses,
mas em troca eles tinham que pagar os impostos e também tinham que fazer alguns trabalhos em obras públicas. E aí, quando eu falei anteriormente sobre essas revoltas que aconteceram no Egito, né, é justamente em relação a esses impostos e esses trabalhos não forçados, né, mas esses trabalhos que os camponeses tinham que fazer para poder pagar essas terras que às vezes eram um pouco abusivos. E logo abaixo deles, né, obviamente, como sempre, a gente vai ter os escravos. É importante a gente ter em mente que esses escravos do mundo antigo, eles têm uma diferença fundamental em relação aos escravos do mundo moderno, né, que são os escravos que vieram para o Brasil na colonização, que foram para os Estados Unidos, enfim, para as colonizações da América, é que esses escravos do mundo antigo não eram mercadoria, tá? Eles não eram considerados mercadoria. Esses escravos eram prisioneiros de guerra, e aí por isso eles eram obrigados a fazer esses trabalhos forçados, mas não eram mercadoria como acontece no período moderno. Seguindo mais para frente, né, falando agora sobre economia, como eu disse, o elemento fundamental dessa sociedade, né, é a agricultura. Ela é sustentada por canais que foram sendo desenvolvidos, diques, represas, comportas, que levavam essa água para outros lugares e também essa água era impedida de invadir certos locais, porque o rio, né, obviamente, ele tem níveis que oscilam, e aí, a partir dessa capacidade de criar diques, de fazer represas, eles conseguiam manejar essa água da forma que fosse mais conveniente para eles, para não atrapalhar a plantação, tá? Então, a agricultura era a principal atividade, tá? Principalmente porque o solo era fértil, enfim, pela localização, era a que dava mais lucro, né, entre aspas, era a agricultura. E, além disso, também tinha outras atividades importantes, né? Eu coloquei o artesanato, mas a gente também tem a construção naval, que foi bastante importante aí também, tá? Essa capacidade de fazer viagens pela água, né? Poder se mover a partir do rio Nilo, que era tão presente na vida deles. E o outro lado que eu coloquei em relação ao modelo econômico, eu coloquei o modelo de produção asiático. E no que consiste o modelo de produção asiático, né? As características deles são são ligadas à agricultura, tá? Então, a agricultura, novamente, é um aspecto importante dentro desse modo de produção. E, como eu falei, né, quando eu estava falando sobre os camponeses, o Estado é responsável pelo controle das terras, da produção, do recrutamento da mão de obra e da cobrança de impostos. Então, é como se o governo cedesse um pouco da terra e as pessoas que estavam trabalhando nela, que estavam produzindo nela, tivessem que pagar um aluguelzinho ali para elas estarem produzindo. Tá? Então, esse é o modelo básico. Em relação aos aspectos culturais, a gente vai ter aí a religião politeísta, né, que é super importante, é um dos elementos que a gente mais assimila, pelo menos eu, né, eu sempre lembro dos deuses egípcios, que são vários, né, no caso, politeístas quer dizer vários deuses, né, e que eles têm características antroposomórficas, ou seja, como vocês podem ver aqui, ó, à esquerda, né? À esquerda aqui a gente vai ter o Anubis, que é o deus da morte, e ele tem uma cabeça de chacal, assim, e o corpo é humano, né? Como vocês podem ver. E aqui do lado a gente vai ter o Thoth, que é o deus da arte e da sabedoria. Então, como vocês podem ver, eles têm uma cabeça animalesca e um corpo humano. Então, isso quer dizer que eles são antroposomórficos, tá? Antropode humano, né? Como a gente vai ver mais para frente sobre a antropologia, que vai ter o estudo do homem, antropocentrismo, que é o homem no centro do conhecimento, enfim. Então, é só para vocês terem o antropo, ele indica muito quando a gente vai falar de termo. Tá? Além disso, né, a arte egípcia ela exalta o poder dos deuses e dos governantes, né, no caso, os governantes enquanto representantes desses deuses. Aqui do lado eu trouxe a imagem das pirâmides de Gizé, né, e as pirâmides elas têm essa questão de ser como se fosse era um lugar onde se enterrava, né,
os governantes, enfim, as pessoas importantes dessa sociedade. Então, isso significa muito porque a gente consegue perceber, né, e os estudos mostram, obviamente, que para os egípcios a vida após a morte existia, né? Eles acreditavam muito nisso. E é por isso que eles mumificavam, inclusive, os seus mortos, né? Que era para que eles ainda tivessem o seu corpo físico quando eles voltassem, não ficassem com seus espíritos vagando por aí. Então, a mumificação, ela tem um pouco desse viés aí de vida após a morte. E foi a partir desse processo de mumificação, inclusive, que eles desenvolveram bastante a medicina, né? Então, eles tinham também, além de todas as questões arquitetônicas, né, as questões de economia, enfim, todos esses desenvolvimentos técnicos que eles tinham, eles desenvolveram também a medicina e foram capazes de controlar muitas endemias que tiveram nesse período, tá? E aí, aqui a gente vai ter as pirâmides de Gizé, né? Acabei de falar. E aí, esse é um processo arquitetônico. As pirâmides, na verdade, eu acho que são os elementos mais importantes, né? Do Egito. Toda vez que a gente pensa em Egito, a gente pensa em pirâmide. E aí eu quis trazer essa questão aí em relação à vida após a morte, a um pouco dessas crenças, a um pouco dessa necessidade de exaltação desses deuses, desses governantes. E também trouxe esse busto da Nefertiti, né, que também é um meio, né, de exaltar ela, que era uma faraó, eu acho que é assim que a gente vai falar dela, né, é faraó também, assim como a Cleópatra. E aí é interessante a gente notar como nessa sociedade as mulheres tinham prestígio também, né, elas também eram capazes de governar um império, elas eram capazes de fazer coisas para além do dia a dia dentro de casa, né, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, enfim, dentro da sociedade elas tinham alguma visibilidade, que é muito difícil de encontrar em períodos mais anteriores, principalmente nas regiões da Europa, né, nessas partes ocidentais. Enfim, e aí também trouxe, né, o hieroglifo, que é um tipo de escrita desenvolvido pelos egípcios, né, foi um dos primeiros tipos de escrita, juntamente com a escrita cuneiforme, que eu vou falar mais para frente, desenvolvido pelos mesopotâmicos, e a gente conhece essa, é a mais famosa deles, mas eles também desenvolveram outros tipos de escrita, cada um com um objetivo. Por exemplo, a escrita hierática era uma escrita feita para os negócios do Estado. Então, era esse tipo de escrita que os escribas utilizavam quando eles iam anotar as coisas do governo. A gente também tem a escrita demótica, que é uma escrita de uso popular. Então, ainda que nem todas as pessoas fossem letradas, já existia essa escrita que era mais simples, né, mais acessível. E aí agora chegando na Mesopotâmia, né, vamos falar um pouquinho essa outra civilização antiga, né, que também foi uma das primeiras civilizações a se organizar em forma de cidade, né. Eu trouxe aqui ao lado, tem um sticker aqui, essa imagenzinha é de um zigurate, que eu vou falar mais para frente. Eu acabei não colocando uma foto de um zigurate quando eu vou falar deles, mas aí essa é mais ou menos o esquema de um zigurate, né, que são essas construções meio que como prédios mesmo, né, são quase pirâmides mais quadradinhas, enfim, não sei explicar exatamente, mas é essa conformação aí de um zigurate, tá? Tá tudo entendido, gente? Tá tudo bem? Tudo ótimo? Estão entendendo? Tá tudo bem? Todo mundo acompanhando? Ótimo. Obrigada, Pablo, pelo feedback. Então, continuando, né? Mesopotâmia, gente, quer dizer terra entre rios. E por que quer dizer terra entre rios? Porque a Mesopotâmia está localizada nessa região aqui, ó, que fica entre dois rios super importantes também, que é o rio Eufrates, né, e o rio Tigre, tá?
eles ficam, essa região fica aqui no Oriente Médio, onde hoje em dia é o Iraque, tá? Eu trouxe essa contextualização até para trazer um pouco para vocês essa discussão em relação aos conflitos que acontecem, né, no Iraque, que a gente sempre ouve falar que do Oriente Médio em conflito e tal, e isso afeta bastante os estudos arqueológicos, né, porque o Iraque, enquanto palco, né, dessas primeiras civilizações, eles acabam tendo vários sítios arqueológicos importantes, várias ruínas importantes, que vão se deteriorando, que se destroem a partir desses conflitos da intervenção humana, e aí muito vai se perdendo também um pouco nesse processo. E aí, acho que era mais essa questão que eu queria trazer. E aí, agora falando um pouco desses povos, né, que eu acho que é importante a gente trazer isso, que é uma região bastante extensa e que dentro dessa região a gente comporta povos distintos, né, e o primeiro deles que eu trouxe são os sumérios, tá, que se fixaram no sul dessa região. Eles se organizavam em cidades-estado, ou seja, eram pequenos grupos, né, tipo, pequenas cidadezinhas, pequenas vilas, que tinham um governo próprio. Elas eram independentes entre si, tinham organização social diferente umas das outras, um governo diferente, medidas sociais, tipo, formas de se organizar diferentes mesmo. Era como se fossem diferentes países, só que em mini escala, tá? E aí, essas cidades-estados dos povos sumérios eram governados pelos patesis, acho que é assim que pronuncia, né? Que era como se fosse um misto de governantes e sacerdotes, tá? Esses povos criaram a escrita cuneiforme, que eu citei anteriormente, e que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E também desenvolveram a construção dos zigurates, que eu falei lá atrás, e dos canais de irrigação, assim como os povos egípcios. Inclusive, né, a Mesopotâmia, ela tem características muito parecidas com as do Egito. Vocês vão reparar isso à medida que eu for falando com vocês. Depois dos sumérios, né, outro povo que dominou essa região foram os povos acádios, tá? Os povos acádios substituíram, né, os povos sumérios na questão da dominação da região. Eles tinham um governante chamado Sargão I, que promoveu a união da Mesopotâmia e criou, assim, o Império Acádio. Então, acabou que tornou um grande império acádio, que foi nesse período também que eles fundaram a Babilônia, que foi uma cidade, eu acho que é a cidade que a gente mais conhece quando a gente fala de Mesopotâmia, né? Que tem os jardins da Babilônia, enfim. E aí foi aí que ela foi fundada, foi no Império Acádio, tá? Em seguida a gente vai ter os amoritas, tá? Que dominaram em seguida, e eles fundaram o primeiro Império Babilônico. Então, eles pegaram a cidadezinha da Babilônia e transformaram ela num império, né? Tipo assim, dominaram e construíram o Império Babilônico deles, que é onde eles se localizavam dentro dessa região. E o governante que a gente mais conhece, o governante mais famoso desse povo, era o Hammurabi. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco do Código de Hammurabi, né, que era um código de leis escritas, e que a gente fala que é o código do olho por olho, dente por dente, que estabelecia alguns tipos de punição, códigos mesmo, né, de conduta, que foi um dos primeiros, eu acho que o mais antigo registro que a gente tem desse tipo de documento, né? Não é bem um documento porque está talhado numa pedra gigantesca, mas que é o primeiro código de leis escritas que a gente tem conhecimento. Então, esse código, embora hoje em dia, né, a gente pensando dentro da nossa sociedade, seja um código bastante bruto, assim, um código bastante violento, naquela época fazia sentido e não deixa de ser importante, justamente porque inspirou outros tipos de sistematização de códigos de conduta dessa forma, sabe? Então, as outras sociedades foram adaptando esses códigos para suas próprias realidades e foi se desenvolvendo até a gente chegar na nossa Constituição de 88, né? Claro que
não é um processo tão linear assim, mas que esse tipo de sistematização começou lá atrás, tá? E aí, em seguida, né, a gente vai ter o controle do território pelos povos assírios, tá? E esse controle assírio ele é caracterizado principalmente pelo processo de expansionismo militar violento. Esse povo foi o primeiro a criar um exército regular na história, né? Então, eles contavam com arqueiros, lanceiros, cavalaria, carros de combate. Então, eles eram bastante violentos dentro desse processo de expansão do território, eles não estavam nem aí em relação à parte mais burocrática do negócio, né? Assim, conversar, oi, gente, deixa a gente invadir aqui. Eles não estavam nem aí, não queriam muita conversa, não. Eles tinham um exército deles e eles iam dominar de qualquer jeito, você querendo ou não, tá? E aí, em seguida, a gente vai ter o último, não o último império, mas, enfim, a gente vai ter os caldeus que dominaram, né, após os assírios, né? E a gente vai ter o Nabopolassar, acho que é assim que fala, que fundou o Segundo Império Babilônico. E aí, a partir disso, a gente vai ter outro império, né? Um novo império. E dentro desse império a gente vai ter um governante muito, acho que a maioria das pessoas conhece, que é o Nabucodonosor, que conquistou o Oriente Médio quase que inteiro, com exceção do Egito. Ele só não quis mexer muito com o Egito. E esse império ele durou até a invasão persa, um pouco mais para frente. E aí, novamente, eu esqueci de pôr a data, mas essa data eu tinha. Desculpa, gente, posso estar trazendo para vocês depois. Agora, tratando um pouco da organização social, a gente vai ter novamente essa pirâmide, né? E essa pirâmide, gente, ela sempre indica que existe uma estratificação social. Não sempre, né? Sempre também é muito forte, mas essa pirâmide, geralmente, ela indica que existe uma estratificação dessa sociedade e uma forte mobilidade dentro dessas estratificações. Novamente, era muito difícil você deixar de ser camponês para ser um sacerdote. Eu acho que era impossível, na verdade, nesse caso. Eu acho que o mais fácil que poderia acontecer era você decair, né? Você deixar de ser da nobreza e se transformar num comerciante. Eu acho que isso era possível, né? Mais fácil de acontecer, mas você subir era praticamente impossível, tá? Novamente, o governante aqui é o mais importante, né? A gente pode falar que eles eram reis, né? Na Babilônia. Eles também concentravam todo o poder, eles também eram representantes dos deuses na terra. Então, novamente, os sacerdotes estão logo abaixo deles para poder dar esse suporte, né? Para poder dar esse apoio. A nobreza também, porque pessoas ricas sempre estão lá em cima, né? Em geral. Militares e burocratas logo abaixo, os militares na questão da proteção do território, né? Os burocratas, novamente, também trazendo essa questão da organização da sociedade. Embaixo, os comerciantes e escribas. Os escribas, pelo mesmo motivo, também organização da sociedade, domínio da escrita. Os comerciantes, por estarem ali desenvolvendo essa economia de uma forma mais próxima, né? E os camponeses e artesãos mais abaixo, né? Os artesãos agora descem um pouquinho, porque nessa sociedade o trabalho manual ele era tido como inferior. Então, os camponeses estavam ali diretamente mexendo com a terra, com a produção do alimento, os artesãos estavam ali fabricando cestas, fabricando ferramentas, enfim, era um trabalho bem manual, realmente, então eles estavam mais embaixo, tá? E, por fim, mais uma vez, né, como sempre, de novo, os escravos, que mais uma vez, gente, lembrando, diferentemente do período moderno, esses escravos não eram mercadorias, não eram entendidos como mercadorias, eles eram prisioneiros de guerra, tá? E aí, passando agora para as atividades econômicas, né, mais uma vez, assim como no Egito, eu falei para vocês, né, que eles tinham bastante similaridade. Então, essa é mais uma, né, que é a questão da agricultura, ligada aí justamente à região onde a sociedade estava, essas civilizações estavam localizadas, um terreno mais fértil, próximo da água,
o desenvolvimento de tecnologias como os diques, a irrigação, tudo isso favorecia a agricultura enquanto uma atividade econômica mais expoente, assim, mais destacada, né? E atrás dela, né, o comércio, porque é óbvio, se você tem alimentos e se você tem uma técnica que faz com que você produza mais alimentos, e esses alimentos sobram, né? Obviamente você vai pegar esses alimentos e não vai queimar, você não vai jogar eles fora, não vai deixar apodrecer por aí. Você vai trocar com alguém, você vai vender. E obviamente, mais uma vez, esse comércio, ele não é intenso como a gente entende hoje. Eu coloquei essa figurinha aí de uma mãozinha passando dinheiro, mas obviamente eles não tinham esse tipo de moeda, né? O comércio não era tão agressivo como a gente tem hoje. Era mais um comércio voltado para trocas. Se eles usavam moedas, eram metais, né? Metais preciosos, mais preciosos, né? Então, era uma prata, uma coisa assim. Mas não era o comércio que a gente entende hoje. É só quando a gente fala de comércio nesse período, a gente pode pensar mais nessa relação de troca mesmo, do que dinheiro, enfim, lucro, etc. Isso é mais para frente, tá? E aí, também a gente vai ter o modelo de produção asiático, tá? Que, novamente, né, a terra como propriedade, nesse caso, dos deuses, e nesse caso, os deuses, os governantes, enquanto representantes dos deuses, a terra era propriedade do governante, né? Então, ela era administrada por esses reis, pelos sacerdotes, né? E pelos nobres. Obviamente, pelas camadas mais altas e que, portanto, tinham esse poder aí nessa questão de terras, tá? Então, a agricultura, ela se concentrava no sul do território, que eram nas planícies inundadas, tá? Onde a água ficava, eles conseguiam ter maior domínio, enfim, e era uma área mais extensa também, tá? Passando um pouquinho mais para frente, agora a gente vai chegar nos aspectos culturais dessas civilizações mesopotâmicas, e aí, mais uma vez, né, igual acontece no Egito, a gente vai ter o politeísmo como elemento principal dessas religiões, e ou seja, né, vários deuses, mais uma vez, mas ao contrário dos deuses egípcios, esses deuses mesopotâmicos, eles tinham características antropomórficas, ou seja, eles tinham a forma humana, né, antropo, novamente, de homem, né, e mórficas de forma, então eles tinham a forma humana. E não só a forma humana, a forma física, né, eles também tinham sentimentos humanos, eles tinham desejos humanos, eles tinham reações humanas. Então, eles ficavam com raiva, eles ficavam felizes, eles ficavam decepcionados, bravos com as pessoas, e isso tinha impacto direto, né? Pela crença deles, tinha impacto direto no ambiente. Então, se o Deus que era o Deus da água, por exemplo, ficasse bravo com aquela população, o rio ia diminuir, a água ia ficar mais escassa, e aí isso queria dizer que o Deus não estava tão feliz com o que eles estavam fazendo, enfim. Então, eles representavam esses elementos da natureza e também impactavam diretamente no dia a dia dessas civilizações, tá? Um outro aspecto que eu citei anteriormente, que agora eu finalmente vou falar, né, depois de falar tantas vezes que eu ia falar mais para frente, chegou mais para frente, e é sobre a escrita cuneiforme, né, que assim como a escrita hieroglífica, foi uma das primeiras escritas desenvolvidas pelo homem, tá? Ela essa imagenzinha aí, são escritas cuneiformes, que eram feitas com aqueles instrumentos. Acho que vocês já devem ter visto em desenho animado, sempre tem muito, que é tipo um prego gigante que você vai batendo assim, ó, e aí vai formando as letras, né, as letras cuneiformes, e são essas aí. E essa escrita cuneiforme foi importante, principalmente por causa da sistematização das coisas, né, da documentação, e o Código de Hammurabi também foi escrito a partir da escrita cuneiforme. Então, tem toda essa relevância aí da escrita no geral, né? Escrita até hoje é bastante importante, a gente considera
como o melhor meio da gente poder organizar a nossa sociedade até hoje. E aí, é isso. Eu achei até que não ia dar tempo de falar isso tudo, talvez eu tenha passado um pouco rápido demais, gente. E aí vocês me desculpem se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, a gente ainda tem um tempo que vocês precisarem, mas se não, vocês podem pensar de novo, analisar, e aí vocês podem mandar qualquer dúvida também. Para a gente no WhatsApp, pode mandar para mim, para os outros professores de história, para os monitores de vocês, eu não sei como está sendo essa monitoria, mas eles estão aí dispostos e à disposição. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Ah, que bom, Pablo, fico muito feliz. Se vocês têm alguma crítica para fazer também, às vezes eu falo muito rápido, é a minha primeira aula aqui, e aí estamos aprendendo, né, junto com vocês. Ah, que bom, fico feliz. Então, ai, que bom, gente. Então, eu acho que isso. Espero ver vocês na próxima aula. E, não, sem problema. Importante é vir, né? Importante é assistir. Mesmo que seja depois também pelo YouTube, o importante é vocês poderem assistir essas aulas e tirar as dúvidas, né? A gente poder se ajudar mesmo nesse processo. E a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para ajudar vocês e poder fazer o melhor que a gente puder. Então, acho que é isso. Até a próxima aula e é isso. Tchauzinho.